Olá, aqui é o pastor Gary Haynes e isso é o Movimento dos Discípulos. Hoje eu vou falar sobre um tópico que eu acho que você vai querer ouvir. É sobre uma das palavras mais profundas da Bíblia. Fique conosco para você ver qual que é essa palavra. Então, bora! Quer saber sobre essa palavra, que é uma das palavras mais profundas da Bíblia toda? É uma palavra que é do grego, que é a língua que foi escrito o Novo Testamento da Bíblia, e inclusive a Bíblia toda, né, o que a gente chama do Velho Testamento, tinha sido traduzido para o grego também, do hebraico original, e chamava a Septuaginta. Provavelmente, quando Jesus lia as Escrituras, ele estava lendo a Septuaginta, né, a Bíblia, o que chamamos do Velho Testamento, no grego. Era a versão que era mais comum na época de Jesus, ser usado de forma bastante comum. Então, essa palavra no grego é o seguinte, eu vou falar, mas o pessoal, às vezes, quem não conhece, enrola um pouco. Então, é koinonia. Koinonia. Está escrito aqui na tela, fica mais fácil, né? Eu, pessoalmente, aprendo uma palavra nova, me ajuda muito vendo. Talvez você já conhecia, mas eu vou falar algumas coisas dessa palavra que eu acho que você vai gostar bastante. Essa palavra koinonia, na definição, por definição, significa o seguinte, vamos lá. Significa ter tudo em comum, participação, comunhão ou fraternidade. Mais versões da definição incluem uma sociedade, ajudar ou contribuir, participar, compartilhar, comunhão e fraternidade espiritual. Então, essa palavra, na realidade, a gente traduz e pensa nela como koinonia é comunhão, mas é mais do que isso que eu quero que você entenda. E para entender melhor essa palavra, vou fazer um estudo, uma versão reduzida de um estudo, que normalmente eu levaria mais tempo para fazer o completo, mas vou tocar em alguns pontos que eu tenho certeza vão te impactar e vão falar contigo. Então, para a gente entender melhor o significado dessa palavra no grego, eu fui a alguns lugares no Novo Testamento, em contextos diferentes, para ver como é que ela é usada, porque não é tão simples igual a gente pensa. Geralmente nós traduzimos essa palavra como tudo em comum, ok, mas tem mais variações de entendimento de acordo com o contexto e tal, né? Acabei de ler para você. Mas primeiro nós temos que ter koinonia, né? Essa comunhão, ou tudo em comum, ou participação com Deus Pai. Diz em 1 João, capítulo 1, versículo 3, o seguinte: proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão, aí a palavra koinonia, conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então ele está dizendo que nós temos que ter koinonia, essa comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Para não deixar o Espírito Santo de fora, né, a outra pessoa da Trindade, nós temos em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão, isso é, koinonia, do Espírito Santo seja com vocês todos. Então está dizendo a koinonia com o Espírito Santo. Então nós completamos o círculo. Koinonia tem que ter com Deus Pai, com Jesus, Deus Filho, e com o Espírito Santo de Deus. Koinonia é participar, é tudo em comum com eles. É algo que só a palavra comunhão não é profundo o suficiente para entender bem. Mas para a gente ir vendo como que essa palavra é usada no Novo Testamento, você vai ver que nós precisamos ter koinonia nos relacionamentos que nós estabelecemos e que essa koinonia tem que ser com as pessoas certas. Você não pode ter koinonia com qualquer pessoa, tá? A Bíblia é bem clara sobre isso. Você não pode sair tendo koinonia com qualquer um. Por isso que não é mais do que comunhão. Você não pode, é um elo que você tem, é uma aliança forte que você tem de compartilhar e ter tudo em comum com alguém. Então, em 2 Coríntios 6,14 diz o seguinte: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão, aí de novo essa palavra é koinonia, pode ter a luz com as trevas? Então ele está dizendo que você não pode ter koinonia, ter tudo em comum, esse elo e essa aliança com alguém, com um incrédulo, com alguém que não é de Jesus Cristo, não é discípulo de Jesus. Você tem que ter um relacionamento de querer abençoar o incrédulo,
ministrar as coisas de Deus para ele, mas você não pode entrar num pacto de koinonia com o incrédulo. Por isso que, se você está escolhendo alguém para casar e você é discípulo de Jesus, não importa a raça, não importa nacionalidade, não importa um monte de coisa daquela outra pessoa, mas importa sim você escolher alguém que também é discípulo de Jesus, para você poder ter koinonia, né, essa comunhão com a pessoa que você casa, com alguém que também é discípulo do Senhor. Senão, está dizendo aqui que luz e trevas não combinam. Então você não pode entrar nesse pacto com alguém que não tem essa experiência com Deus igual você tem. Senão você está entrando num jugo desigual, diz aqui, e entrar em koinonia com alguém que não compartilha da sua experiência com Jesus como o Senhor seu. Outra coisa que nós temos que ter koinonia significa ter fraternidade e companheirismo com o pessoal no Senhor Jesus Cristo. Essa passagem eu gosto muito. É Paulo falando quando ele foi encontrar com outros grandes homens de Deus. Aí ele diz aqui em Gálatas capítulo 2, versículo 9, o seguinte: reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. E a palavra é qual? Koinonia. Estenderam a mão direita, que é uma frase para dizer que, tipo, me chamaram para ser mano. Tipo, se você é meu mano e tô junto. Estenderam a mão direita em quê? Em koinonia. Em um pacto de ter tudo em comum. De tamo juntos até a morte. Tipo, né, cara que você pode contar. E ele diz que quando ele foi encontrar então com eles, que esses grandes homens de Deus que estavam em Jerusalém, Tiago, Pedro e João, puxaram ele para um pacto de koinonia, né? De ter esse relacional juntos. Muito forte essa palavra, né? Agora, última passagem que eu vou ler sobre isso, a gente vai achar sobre a gente ter koinonia entre nós que somos a igreja do Senhor. Para todos que são discípulos de Jesus de verdade, estamos juntos como família de Deus e a igreja do Senhor, nós somos chamados a viver koinonia entre nós. E isso é descrito através dos atos da igreja aqui, bem no início, que estava sendo levantado em Jerusalém. Em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Qual palavra? Koinonia. Ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos. Parte do espírito de koinonia é manter-se unidos. Estamos unidos. Mesmo com diferenças, estamos unidos. União não é não ter diferença. União é ter um compromisso de estar junto um com o outro, apesar de alguma diferença que nós temos. Pode ter uma diferença cultural, de raça, de mil coisas diferentes, mas temos koinonia quando estamos unidos em Cristo e unidos um com o outro. Então eles tinham isso. Aí diz assim, então voltando aqui, diz, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, que também é a palavra koinonia. Uou! Então eles tinham koinonia, né, juntos, que era comunhão, era um espírito de fraternidade, de serem manos, de serem juntos no Senhor. E eles também tinham koinonia porque eles tinham suas posses e coisas tudo em comum. Aí descreve isso até melhor. Diz aqui, ó, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão. Só uma parênteses aqui, esse templo não é porque tinha um prédio que eles tinham como templo, tanto que os judeus não deixariam eles entrar ali no templo mesmo. É o pátio do templo, que na realidade é uma construção que Herodes fez, que é uma espécie de centro de convenções que você podia usar gratuitamente, cabia dezenas de milhares de pessoas, ok? Os alicerces disso estão lá em Jerusalém até hoje. Você faz um tour, você desce, você vê, é fascinante. Então eles reuniam nesse espaço que era livre, né, em volta do templo, que chamava o pátio do templo aqui, tá? Então, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições. O que é essa expressão de quê? Koinonia. Estavam compartilhando refeições, né? Onde chegamos ao ponto que a gente não come nas nossas casas mais juntos? Tudo tem que comer fora, tudo só encontra e fala, mas nós temos que voltar até koinonia em nossas casas, né? Como irmandade de Jesus, koinonia, né? No nosso meio.
Eles participavam juntos das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Meus irmãos, nós temos que entender que coinonia verdadeiro é uma irmandade, essa é família, que não é título. Às vezes a gente fala, ei irmão tal, ei irmão Paulo, ei irmã Joana. Aí virou título. Mas eu não chamo o meu irmão Len, eu chamo ele Len. E se eu quero me referir à questão de ser irmão, eu falei, ei meu irmão, tudo bem? Mas eu não uso irmão como título. Irmão é um relacionamento. E olha, meu irmão Len e eu, ele é pastor em Belo Horizonte, nós já tivemos diferenças, temos de vez em quando diferenças de opinião, mas há algo mais forte em nós do que qualquer outra. É que nós temos um pacto de sangue, ele é meu irmão, nós nascemos do mesmo ventre, nós crescemos criados pelos mesmos pais, nós defendíamos um ao outro, ele era mais velho, eu gosto de brincar, falar que ele é bem mais velho que eu, mas só 3 anos. Mas ele me defendia quando eu precisava na infância e eu já defendi ele depois, né? E nós temos algo que é um pacto, e ser irmão é isso, ter coinonia é isso, é um compromisso da gente estar juntos, da gente compartilhar as coisas, né? E uma coisa eu te falo, eu já tive no Iraque, no meio da guerra, já tive em guerras civis na América Central, já tive em lugares difíceis ao redor do mundo, já tive em cidades que meu carro pifou, sem dinheiro caí numa cidade com meu carro pifado. E vez após vez eu procurava os irmãos e quem realmente entendia do que é coinonia uns com os outros, sempre me acolheram e eu sempre me senti em casa, em lugares ao redor do mundo. Somos uma verdadeira família, mas nós temos que, assim, voltar a enfatizar isso, voltar a resgatar isso e viver isso em nosso dia a dia, que isso transforma e nos traz de volta a sermos igual aquela igreja que Jesus levantou. Bem, eu vou te indicar agora um livro, e na realidade alguns livros, umas dicas pessoais que eu acho que vão te abençoar, mas antes deixa eu só dizer o seguinte, conhece nosso portal, tá, o endereço está aqui na tela, ora por nós, se você ainda não inscreveu no canal, inscreve-se, tem um sininho que você aperta, e isso vai fazer com que toda vez que um vídeo novo sobe, você vai ver, né, e puder ter uma notificação para você ir lá poder ver o vídeo. Ora pra gente, ajuda a gente, nós estamos aí numa missão de trazer transformação e a gente voltar ao verdadeiro evangelho. Vamos lá para a dica, coisas que eu pessoalmente indico para você ler e estudar de hoje. Nós temos umas dicas quentes, tudo que você vai achar na loja dos discípulos são coisas que eu recomendo que você leia, que tenha, para você crescer nas coisas de Deus. Não temos produtos ali apenas para vender, mas tudo que está ali, eu ponho minha mão no fogo e indico para você ler e ser abençoado. Hoje nós vamos falar de um kit bem bacana, acho que você vai gostar bastante. Você ganha algumas coisas, compra uma e ganha outras. Você vai poder comprar a Bíblia da Mulher Virtuosa. Essa Bíblia tem dezenas de milhares de notas, nós mesmos criamos, tem alguns artigos meus aqui, e como editor eu criei essa Bíblia. Obviamente, contei bastante com a ajuda de uma mulher de Deus chamada Valquíria, que ela se esforçou para implementar o projeto, né? E eu só fui dando direção geral e ela pegou a mão na massa ali e trabalhou muito e fez um ótimo projeto. Dezenas de mulheres e pessoas participaram e assim, é fabulosa. Eu literalmente acredito e já ouvi um monte de mulheres falarem que é a melhor Bíblia de estudo para mulheres no português. É feito principalmente por brasileiras para brasileiras, então tem uma relevância cultural nas explicações muito profunda que vai te ajudar, tá? Então nós temos um kit bem especial, tem várias cores de capa, você pode escolher. Você vai ver na loja, né, 4 cores, e aí você tem o kit que é o seguinte, você compra a Bíblia da Mulher Virtuosa, né, com um desconto que normalmente seria R$ 169,90, você vai ter um desconto e ela cai para R$ 152,88, você ganha totalmente grátis o livro que eu escrevi chamado Como Deus Quer Usar as Mulheres, e ó, muitas mulheres têm sido abençoadas com esse livro, é um best-seller, você ganha totalmente de graça, em outro livro que toda mulher precisa ler, chamado Amor, Aceitação e Perdão. Vai transformar a tua vida. Então, esses 2 livros você ganha de graça, ganha um desconto, ganha esses 2 de graça, 2 livros de graça, né? Que custariam normalmente, esse aqui, Como Deus Quer Usar as Mulheres, R$ 23,90, esse aqui custaria R$ 29,90. Os 2 são de graça,
você ainda ganha o frete, você ainda pode pagar em 7 parcelas de R$ 21,84. Então, entre em contato agora, vai no endereço que está na tela, você vai ver o combo lá, nesse kit especial, vai te abençoar, né? E talvez você queira comprar mais de um para presentear outras mulheres que você conhece. Eu indico.